Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs do canal do YouTube. É uma alegria estar presente com vocês para tirarmos essas dúvidas, a qual muitas das vezes nós temos ainda sobre a nossa fé, sobre a nossa Igreja Católica. Eu já falei para alguns que a gente vai ter uma série sobre os sacramentos, onde vai esmiuçar e falar cada tópico, cada necessidade, porquê de cada sacramento da nossa Igreja. Mas com muitos retiros que a gente participa e frequenta, muitos jovens têm muitas dúvidas sobre a confissão individual. E pediu, Yuri, faça um vídeo sobre confissão, a necessidade exclusiva, aquele tira-teima sobre a confissão pós-retiro, para a gente estar mais a par sobre a confissão e o que a Igreja fala sobre isso. Meus irmãos, primeiramente, o sacramento da penitência, da reconciliação ou a confissão auricular, a confissão individual com o sacerdote, ela é uma exigência do Cristo e da Igreja. A Igreja pede no seu mandamento da Igreja que você se confesse ao menos uma vez no ano, individualmente. Uma vez no ano é um mandamento da sua Igreja Católica Apostólica Romana de você se confessar individualmente com o sacerdote. Por quê? Porque o atendimento da confissão individual é o atendimento do próprio Cristo com você, miserável e pecador. O pecado, meu irmão, ele nos acarreta um peso, um fardo gigantesco, o fardo do desânimo, o fardo de não mais querer ir à Santa Missa, o fardo de não mais acreditar nas pessoas e perder a credibilidade por conta dos nossos pecados. O pecado, ele coloca dentro dos nossos olhos uma venda a qual nós não enxergamos mais a luz que é o Cristo, não enxergamos mais o caminho, e o lixo do pecado vai nos retirando da presença de Deus, e eu vou acreditando que tudo que é errado, que tudo aquilo que não vem da graça e da presença de Deus, começa a ser normal para a minha vida. Então eu não acredito mais na fidelidade evangélica do outro, eu não acredito mais nos padres, eu não acredito mais nos bispos, eu não acredito mais nos leigos, eu não acredito mais na igreja, porque a minha vida de pecado faz com que escureça a luz do Senhor e eu começo a acreditar que todo mundo é igual a mim. Aí entra Jesus com a sua autoridade evangélica do perdão e usa a misericórdia para com todos com que ele encontra nos caminhos. Aquela prostituta, a qual ia ser apedrejada em praça pública, Jesus atende a sua confissão e fala com ela: vai, não voltes mais a pecar. Aquele cego que queria a cura, Jesus primeiro atende a sua confissão: os teus pecados te são perdoados. Tanto que alguns fariseus ou mestres das leis que estavam do lado falaram assim: mas quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Porque Jesus, ele está interessado na sua alma. A confissão individual, meu irmão, é um mandamento da igreja. E o padre, na sua unção da ordenação, mesmo na pessoa humana do padre homem, a sua autoridade sacerdotal é do Cristo. E quem atende a sua confissão é Jesus. Por isso devemos nos humilhar diante do sacerdote, porque é o Cristo chagado atendendo a nossa confissão. Nós não nos envergonhamos do pecado, nós não temos vergonha de pecar, nós não temos vergonha do erro. Por que não ser humilde e arrancar essa máscara do pecado diante do sacerdote? Para que aquele fardo pesado do pecado seja derrubado pela graça do sacramento da penitência. A confissão é uma necessidade para a sua alma, meu irmão, porque a sua alma vem de Deus, do sopro de Deus. E a penitência, esse sacramento maravilhoso, é o próprio Cristo. Não é o sacerdote que te atende, a pessoa humana do padre, o homem padre, mas sim a alma sacerdotal do Cristo através da ordenação sacerdotal daquele padre. Acredite no mandamento da igreja, se confesse, porque quem escuta os seus pecados é Jesus.
Os efeitos é a graça recíproca para com os outros. O efeito é perdoar até mesmo os outros que te fez o mal. O efeito é estar na graça do Senhor através do sacramento da penitência. A confissão é graça de Deus nas nossas vidas. É humilhar, mas a humilhação da alegria, a humilhação da Jerusalém celeste, a humilhação de querer o céu, de contemplar o Senhor na sua face, porque é o Senhor que atende a nossa confissão, é o Senhor que nos perdoa. Não estamos falando de confissão comunitária, e sim confissão auricular, confissão individual. Essa que a igreja pede, ao menos uma vez no ano. Meu irmão, quem te atende é Jesus. Jesus, antes de qualquer cura, antes de qualquer milagre, ele queria a alma do sujeito, e naquele momento ele atendia a sua confissão. É só olhar os relatos bíblicos, as suas passagens em cada comunidade. A confissão para o católico, fiel católico, o batizado na igreja, ela é de suma importância. Não desperdice os seus tempos com coisas que não te levam a Deus. Se confesse, meu irmão. Volte a sua alma para Deus. Coloque o seu coração no coração de Deus. E aquele padre que te atende é o Cristo Jesus. Aquele padre que te atende não são os ouvidos humanos escutando, mas o ouvido do Mestre. Aquele que atendeu a prostituta, aquele que atendeu o cego, aquele que atendeu o bom ladrão que estava do lado dele na cruz do Calvário. É o Mestre que deu a ordenação ao sacerdote. É o Mestre que ungiu a mão daquele homem para atender a sua confissão no sacramento da ordem. Então, o sacramento da reconciliação, da penitência, a confissão, ela é graça e dom de Deus. Se confesse, se humilhe diante do Salvador, pois é uma humilhação de graça, uma humilhação da Jerusalém celeste, de alcançar o céu, porque nós pecamos e nós temos que ser perdoados pelo Cristo, pois o próprio Cristo está no sacerdote. Que Jesus os abençoe, que vocês possam ficar esclarecidos sobre a necessidade e a importância da confissão. É Jesus que nos atende e a igreja que nos quer perdoados para a glória celeste. Que Jesus nos dê a graça de uma santa confissão e a humildade de sermos filhos e filhas dele, para adorá-lo na Jerusalém celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.